Hoje vamos pausar um pouco a série de estudos sobre 1 João. Estamos numa série expositiva de estudos na primeira carta de João, mas daremos uma pausa no culto de hoje, e o tema de hoje é: você não precisa que tudo dê certo. Você não precisa que tudo dê certo. Sabe, meus irmãos, nesse dia eu tive uma reflexão. Se eu não me importasse tanto com as pessoas, se eu não me importasse tanto com o amadurecimento de fé das pessoas, se eu não me importasse tanto com a espiritualidade e com a frutificação dos nossos discípulos, eu teria menos problemas. A verdade é que quanto mais você leva a vida e o ministério e a frutificação a sério, maiores são os seus desafios, porque você quer viver de acordo com uma proposta íntegra, de acordo com seus valores, de acordo com o que você entende que é o certo. E muitas vezes se esforçar pelo que é certo gera um caminho um pouco mais pesaroso, mais difícil, mais trabalhoso. Se eu não me importasse com o erro das pessoas e se eu não as exortasse, eu lidaria com menos desgastes. Meus irmãos, você já teve a experiência de exortar alguém que não quer ser exortado? Ou se você já teve a experiência de trazer para o caminho, tentar mostrar algo para alguém que está vendo de uma forma errada, ou que está fazendo algo errado? As pessoas não gostam de serem exortadas. As pessoas, elas vão ter reações que vão gerar desgastes nas nossas vidas e na sua vida, caso você tenha um sentimento de importância pelo próximo e pela verdadeira espiritualidade. Acontece que viver o reino de Deus, viver o chamado de Deus, viver o verdadeiro ministério, viver a vocação do Senhor para cada um de nós, aquilo que realmente vem de Deus e que está estabelecido na fé em Jesus, não tem nada a ver com quão confortável você está, com quão satisfeito você estará, mas tem muito mais a ver com quão obediente a Deus você é, o quão íntegro você quer se manter, o quão fiel você é aos seus valores, o quanto você persevera. Viver o chamado de Deus não tem a ver com conforto, tem a ver com obediência, com integridade, com fidelidade e com perseverança. Na vida você sempre terá dois caminhos: o caminho do conforto e é o caminho de não se importar, ou o caminho que vai exigir de você alguns valores, algumas posturas e alguns comprometimentos. Quando eu vejo a história de apóstolos e profetas e a vida deles, como ela foi registrada nas Escrituras, nós vemos que há um preço a ser pago pela integridade e pelo verdadeiro ministério e por viver de forma completa a obediência a Deus em nossas vidas. O que aconteceu com esses homens é que eles sofreram, e não sofreram pouco, sofreram muito, fazendo, falando e profetizando o que era certo. Vivermos em integridade diante de Deus, com todos os seus desafios, talvez não seja confortável, mas nos traz significância, nos traz propósito, nos traz um pleno potencial diante de um mundo de mediocridades e de irrelevância. Você pode apenas deixar a vida passar, ou você pode fazer parte ativa do que Deus está realizando no mundo. Isso exigirá de cada um de nós comprometimento com a verdade. Jesus mesmo jamais prometeu segurança para aqueles que quisessem segui-lo de forma completa. Jesus nunca nos prometeu conforto, Ele nos prometeu vida eterna, amém? Ele disse: se odiarão a mim, odiarão a vocês também, lá em João 15, Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Ele falou assim: as raposas têm o seu covil, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o próprio apóstolo Paulo, talvez um dos maiores exemplos de vida íntegra, de vida em fidelidade ao chamado, é alguém que provou com a sua própria biografia o que significou viver de acordo com seus valores. Ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, um relato breve das experiências que ele teve, porque escolheu ser íntegro e ser fiel ao seu chamado. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 23, são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar desta forma, porque eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, eu fui açoitado mais severamente, eu fui exposto à morte repetidas vezes.
5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos vocês. Se não bastasse todos os sofrimentos físicos que o afligiram, os naufrágios, os apedrejamentos, as prisões, ele diz como se fosse algo ainda maior que tudo isso e eu suporto diariamente a preocupação com as igrejas, porque se preocupar com o outro traz aflição, se preocupar com a saúde espiritual do outro é uma pressão não externa, mas interna, e aquilo que vem de dentro é mais difícil, né? Porque não está relacionado a uma circunstância, está dentro de você. Agora, por que alguém escolheria esse caminho mais difícil, diante de todas estas inseguranças, diante de todos esses sofrimentos, mesmo sabendo que seguir a Jesus com fidelidade é algo que gerará uma continuidade de aflições e de dificuldades? Por que alguém em sã consciência faria isso? E eu gosto muito do realismo, o realismo que é esperançoso, né? Porque se eu apenas falar o quão ruim é servir a Jesus, eu seria só pessimista. O pessimismo sempre encontra o lado ruim de tudo. O contrário do pessimismo é o inocente, é o utópico, né? É o idealista, que acaba enxergando uma realidade que não é real. Ele tem muitas expectativas falsas. A proposta de Jesus para nós não é um idealismo inocente, não é um pessimismo, é um realismo esperançoso. É a esperança que se renova na realidade, amém? Porque alguém escolheria seguir a Jesus mesmo consciente daquilo que ele enfrentará? Poucas igrejas afirmam o que realmente significa servir a Jesus, e a nossa proposta é sermos fiéis à palavra. Agora, por que alguém em sã consciência vai falar assim: eu vou realmente seguir um chamado, eu vou cumprir o ministério, eu vou seguir a Jesus totalmente, mesmo sabendo que isso não vai te garantir conforto algum, segurança alguma, satisfação mundana ou humana alguma? E eu vejo ao menos algumas respostas bíblicas para isso, e a primeira delas é que você não precisa que tudo dê certo para se manter íntegro e fiel. Você não precisa depender dos resultados. Aquele que depende do resultado, ele é pragmático, né? O pragmatismo não pode ser o caminho do verdadeiro discípulo de Jesus. Pragmatismo é aquilo que dá certo é certo. O pragmatismo é ser baseado pelos resultados. Se basear nos resultados é o caminho largo para o erro, para a heresia, para o engano. Nem tudo dá certo quando você faz o que é certo. Dentro do pragmatismo existe o conceito de utilitarismo, ou ética utilitarista. O utilitarismo se resume pela seguinte frase: os fins justificam os meios. Já ouviram essa frase? Os fins justificam os meios. Essa é a ética utilitarista. É uma doutrina que visa a finalidade ou a consequência de uma ação e não o modo como ela foi praticada. O utilitarismo, a ética utilitarista ou o pragmatismo em si é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. E essa é a regra máxima utilitarista. O que importa é o quão bem você está, não o quão moral é. Há coisas que dão certo, mas são imorais, não é? Há coisas que talvez nos deem algum conforto ou nos façam nos sentir bem, mas não são totalmente interligadas com uma integridade à nossa fé, ou a tudo aquilo que as Escrituras afirmam, ou a tudo aquilo que a palavra afirma. Nem sempre o que dá certo é certo, e você não precisa que dê certo para estar certo. A linha lógica do utilitarismo foi a linha usada, por exemplo, por Gamaliel, o antigo tutor do apóstolo Paulo, antes de ele se converter.
tutor de Saulo. Nós vemos lá em Atos capítulo 5, verso 34 a 40, que Gamaliel ele tem uma linha lógica utilitarista. Quando começam a surgir os discípulos pregando o evangelho lá no primeiro século, naquela igreja de Jerusalém, Gamaliel se levanta e traz a seguinte ideia: olha só, se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai perecer. Até aí tudo bem. Mas qual é o argumento dele? O argumento dele ele citou dois homens, Judas e Teudas. Teudas era um mágico que enganava as pessoas, que afirmava que iria dividir o rio Jordão, enquanto Judas foi um rebelde, foi alguém que incitou os judeus a não pagarem impostos aos romanos. Judas teria sido o precursor do movimento dos Zelotes, que era um movimento de extrema, né? Era um movimento que chegava a pegar em armas pela revolução contra os romanos. Veja que Gamaliel cita um extremo e cita um charlatão, para a sua linha lógica de que o que dá certo é certo. A linha lógica de Gamaliel é: se for de Deus vai permanecer, se for dos homens vai fracassar. Por mais que isso seja lógico na nossa racionalidade humana, não podemos afirmar que Gamaliel falou inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que nem tudo aquilo que obtém sucesso é proveniente de Deus. Enquanto planos bons e íntegros podem sofrer uma série de desafios para que esses resultados alcancem. O conselho de Gamaliel não é princípio confiável para se verificar se algo vem ou não de Deus. Por quê? Porque ele colocou Jesus na mesma categoria de dois rebeldes e insurgentes. Você não pode colocar Jesus na mesma categoria de seres humanos pecadores, porque o que Jesus nos fala não é algo que você deva avaliar pelo resultado, é algo que você obedece pela fé. Amém, irmãos? Peraí, eu vou ver se dá certo para experimentar. Eu disse aos irmãos que nós temos várias fontes de autoridade ética, e uma delas é a experiência. Além da tradição, além da razão, além das questões metafísicas, a experiência se der certo para mim é porque é certo. Mas quando eu sou movido pela experiência, eu ignoro as Escrituras, eu ignoro a revelação, eu ignoro a vontade de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser supra, a norma que normatiza e não pode ser normatizada. As Escrituras são a nossa regra máxima de fé e prática. E toda vez que além das Escrituras eu tenho qualquer outro elemento, que seja a própria sociologia, a ciência ou a experiência, eu relativizo as Escrituras. Então é melhor você jogar fora a sua Bíblia, rasga ela, porque ela já não serve para nós. Mas se as Escrituras são a nossa verdadeira fonte de regra e fé e prática, eu não parto da experiência, eu parto da convicção. Nem sempre os milagres, as curas, as maravilhas, ou até mesmo a quantidade de pessoas em determinado lugar evidencia a mão de Deus. Isso é bom para o marketing, a mão de Deus está aqui. É péssimo para a verdadeira fé. A mão de Deus não está apenas onde acontece o milagre, onde apenas tem muita gente. A mão de Deus está onde a sua palavra está sendo ensinada fielmente, onde Jesus Cristo é verdadeiramente exaltado e não a personalidade, onde mais importante do que quem prega é o quanto Jesus está sendo glorificado. Somos vasos de barro que contém um precioso tesouro, que é o Evangelho. Independente das suas falhas, disse Paulo lá em Filipenses capítulo 1, ainda que eles preguem por rivalidades, por ambições, por egoísmo, o que importa é que Jesus está sendo glorificado. O que Paulo pensava era o seguinte: olha, o homem que vai trazer a mensagem pode ser um corrupto, um falho, um terrível, um imoral, mas se Jesus está sendo anunciado, isso é mais importante do que o quão mal ele está fazendo a mim. Doutrinas e heresias são firmadas com base na experiência. Não podemos nos esquecer que o próprio Allan Kardec comprovou a veracidade da sua doutrina pelo fenômeno das mesas girantes. Olha, eu estou certo nesta prática. Por quê? Porque olha aqui o fenômeno, olha a experiência, olha o que está acontecendo. Certamente o utilitarismo não foi o princípio que norteou a vida dos apóstolos.
O apóstolo Paulo já sabia desde a sua conversão o quanto ele ia sofrer. Lá em Atos capítulo 9, verso 15, o Senhor disse a Ananias: esse homem, e se referindo a Paulo, ele é meu instrumento para levar o meu nome perante gentios, reis e povo de Israel, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Em Atos capítulo 20, verso 22, o próprio Paulo escreve o seguinte, fala o seguinte: agora, compelido pelo Espírito Santo, eu vou para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer, a não ser que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Veja, ele partia em direção à prisão e ao sofrimento, porque o que o movia não era o seu conforto, era a sua convicção. É assim que você constrói um ministério relevante, amém? É assim que você vive de forma relevante a sua vida com Deus. Agora, destaco aqui o que ele escreve em 2 Coríntios 11, verso 28, que de certa forma o que mais lhe afligia era a pressão interior pela preocupação com as igrejas, que o afligia diariamente. O termo traduzido aqui por preocupação em grego significa literalmente pressão, tensão, ansiedade. Veja, uma coisa que eu aprendi é que viver a vida cristã com integridade é algo que você deve viver acostumando-se com as tensões. Porque tensões você aprende a lidar, problemas você resolve. Se você acreditar que está certo, se você não tiver mais tensões, você vai desistir. As tensões fazem parte da caminhada, as pressões fazem parte da caminhada. Ou você aprende a lidar com elas, ou você desistirá do processo, ou você não vai alcançar esse estágio de relevância e de excelência. O apóstolo Paulo, fazendo o que era certo, vivendo um ministério exemplar, enfrentava diariamente pressões, tensões no seu interior, lutas dentro de si. Agora, por que ele fazia isso? E o que o movia? E o que move qualquer um de nós a continuar, mesmo diante da realidade das tensões? E o próprio apóstolo escreve agora no capítulo 20, Atos capítulo 20, verso 24. Todavia, diz ele, eu não me importo, e eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus, aquilo que Ele me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça. Eu li aqui na versão NVI, mas talvez os irmãos conheçam na versão revista atualizada: mas em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Diga aleluia. Em nada considero a minha vida preciosa, porque para mim pouco me importa. O que importa é cumprir o chamado de Deus. O que importa é o Evangelho sendo pregado genuinamente, é a graça de Deus sendo anunciada, e eu ter a certeza diante de Deus que eu mantive a minha consciência, que eu mantive as minhas convicções, que eu mantive a minha integridade, que eu me mantive firme nos meus valores diante do Pai, porque esta firmeza é o que nos dá autoridade, amém? Essa firmeza que te traz autoridade num mundo de relatividades. Da onde vem a certeza, da onde vem a convicção, da onde vem a autoridade? Numa sociedade que desconstrói cada vez mais, numa sociedade que quer viver o cristianismo freestyle. Sabe como que é o cristianismo freestyle? É o cristianismo modo livre, estilo livre. A pessoa fala assim: eu sou cristã desde que seja do meu jeito, desde que eu não precise viver um sistema tão dogmático. Eu vi esse feedback esses dias: ai pastor, eu não sou tão dogmática assim para seguir. Eu falei: minha querida, a nossa fé é dogmática sim. Se a gente não tiver alguns dogmas, alguns princípios fundamentais, algumas verdades imutáveis, você desconstrói toda a fé. Se nós, por exemplo, não afirmarmos e não cremos na literalidade da morte e da ressurreição de Jesus, se você falar assim: olha, ressurreição é figurada, olha, a ressurreição traz uma ideia, não é uma verdade, você está estragando toda a fé cristã. Nós somos sim pessoas de fundamentos, de verdades, não fundamentalistas, não impositivos, humildes nas opiniões, mas convictos na verdade, amém? O Evangelho não é uma opinião, o Evangelho é um fato.
Jesus Cristo viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quem crê nisso? Isso é fato ou opinião? Isso é um valor pessoal? Não é valor, não é opinião, é uma verdade. E a gente trata a verdade como opinião. Sabe o que acontece? Irrelevância. Sabe o que isso gera no mundo? Desconstrução, falta de convicção. Mas de onde vem a convicção e a autoridade? De uma vida compatível com o que se crê, de uma vida que leva em si as marcas do preço pago pela verdade que se crê. Quando você então vive as tensões por causa da verdade, por fazer o que é certo, você ganha autoridade e convicção. Diga amém. A autoridade que o mundo precisa está na sua vida, em integridade, em compatibilidade com aquilo que afirmamos crer, em fazer o que é certo, mesmo quando as coisas não estão dando certo. É daí que vem convicção, é daí que vem autoridade, é daí que vem certeza que o mundo precisa. Citei hoje para os meus alunos Viktor Frankl, pai da logoterapia, um psiquiatra judeu que sobreviveu ao campo de concentração durante os horrores do nazismo, que perdeu a sua esposa grávida, morta no campo de concentração, perdeu os seus pais mortos no campo de concentração, sobreviveu, e como sobrevivente do nazismo, o judeu ficou se questionando por que ele estava vivo. Por quê? Porque Deus o tinha mantido vivo. Qual era a razão de viver se você perdeu tudo aquilo que te trazia algum senso de propósito de vida? Viktor Frankl começou a observar outros que estavam em campos de concentração, outros prisioneiros, e ele começou a ver que alguns homens mesmo morrendo de fome, magros, desesperados por um pão, quando recebiam algum alimento, algum pão, eles tinham a capacidade, alguns deles, de dividir o pouco que tinha com outros, porque isso lhes trazia senso de humanidade. Isso lhes trazia a ideia que eles não tinham virado meros animais, abandonados ao acaso, porque o compartilhar, ou ajudar alguém a viver, lhes trazia sentido, porque o que o homem precisa não é dos meios, mas é do propósito. Então Viktor Frankl escreveu: os seres humanos, as pessoas têm os meios pelo qual viver, mas não têm um propósito para o que viver. Há muitos vivendo sem vida, apenas sobrevivendo, porque tem condições de viver, mas não tem uma razão pelo qual vive. O que nos faz vivos, o que nos dá essência, o que nos dá propósito, o que nos dá razão, não são os seus recursos para continuar vivendo, não é uma longevidade, mas é saber que a sua vida valeu a pena. Amém? Diga aleluia, meus irmãos. Eu conheço, e eu estudo a história de bilionários. Sabe qual que é o maior desejo dos bilionários atuais? Além de ter mais dinheiro, longevidade. Eles investem bilhões em pesquisas sobre como viver mais tempo. Por quê? Porque eles sabem que a partir do momento em que eles morrerem, não vai fazer sentido bilhões. Então, a maior fonte, o maior desejo de pesquisa, o maior investimento de grupos bilionários hoje é longevidade, como viver bem e melhor e mais tempo. Agora, quando você tem um propósito pelo qual você vive, independente de quanto tempo você viveu, você sabe, a minha vida valeu a pena. O que importa não é o quanto tempo você vive, mas como você viveu. Jesus não precisou de 100 anos, precisou de 33 anos para impactar o mundo. Você acha que o apóstolo Paulo viveu 90 anos? Não, viveu lá os seus 56 anos, morreu antes dos 60 e impactou o mundo. Porque o importante não é o quanto e com quantos recursos você vive, mas é o pelo que você viveu. É por isso que o apóstolo Paulo podia chegar na sua carta e escrever assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, estou sendo entregue como oferta de libação, porque ele sabia que a sua vida tinha valido a pena. Pelo que você vive hoje?
Sua vida é compatível com o que você crê? Você está levando a sério os seus valores? Você está pagando preço por ser fiel, por ser íntegro, por fazer o que é certo? Porque se você não está fazendo, você está só sobrevivendo, só postergando, empurrando com a barriga mais alguns dias de vivência medíocre, enquanto Deus nos dá a oportunidade de viver com excelência, de viver intensamente, de viver plenamente, de viver uma vida que faça sentido para a glória dele. Diz um autor, uma história verídica de um casal de missionários veteranos que passou anos e anos servindo como missionários no continente africano. E eles foram contemporâneos do presidente Theodore Roosevelt. E na época em que eles retornaram para os Estados Unidos, esse casal de missionários veteranos no continente africano, Theodore Roosevelt tinha feito uma viagem de férias, um safari na África. E por coincidência, quando esse casal de missionários se aposentou e retornaram para os Estados Unidos, a terra natal deles, eles pegaram o mesmo avião que o presidente, que o ex-presidente, que estava voltando de férias, de um safari de poucos dias na África. Quando eles aterrissaram nos Estados Unidos, no aeroporto, logo uma comitiva de jornalistas e de pessoas vieram para cobrir a chegada do presidente, para tirar fotos, para perguntar para Roosevelt como é que tinha sido a sua viagem de poucos dias em África. Tiraram fotos e falaram nas manchetes dos jornais: Roosevelt volta de viagem aventureira na África. Mas aquele casal de missionários chegou no aeroporto e não tinha ninguém para recebê-los. Eles tinham dedicado mais tempo da vida deles em África do que nos Estados Unidos, e quando eles retornaram, ninguém estava lá para tirar uma foto, para dar um abraço, para falar sejam bem-vindos. E aí aquele homem, aquele missionário chega num hotel em Nova York um pouco cabisbaixo, um pouco triste, e a mulher fala assim para ele, a missionária fala: o que aconteceu, o que você está aí triste? Ele falou assim: olha, não é justo, a gente serviu tantos anos como missionários em África, e quando a gente chega na nossa terra, quando a gente chega na nossa casa, não tem ninguém, uma alma viva para nos receber. O presidente passa lá alguns dias e todo mundo recebe ele, tira foto, mostra com alegria, coloca no jornal. E aí a mulher, sempre a mulher mais sábia, né? Sempre a missionária, mais ponderada, mais espiritual, talvez mais de oração, mulher ora mais. E a mulher ora para ele e fala assim: amor, você está triste porque ninguém te recebeu bem em casa? Você está se esquecendo de uma coisa: a gente ainda não chegou em casa, porque a nossa morada está nos céus. Aleluia. Nossa morada está firme, amém? Você não vive para cá, você não vive para isso, você não vive para os dias que você vai ter aqui, você vive para um legado eterno, você vive com relevância para a eternidade. E que Deus tenha compaixão daqueles que vivem sem viver, porque ainda não estão investindo os seus dias naquilo que realmente importa, na proclamação do Evangelho de Jesus. Aí eu me lembrei: quando vocês forem maltratados, perseguidos, caluniados por serem meus seguidores, disse Jesus, ótimo, fiquem contentes, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá em cima nos céus, amém? E lembre-se, os profetas antigos também foram perseguidos. E é isso que nos dá coragem, poder, convicção, e nos leva a uma vida de excelência. O que nos torna grandes e notáveis não são os nossos feitos, mas é a sua fidelidade, a nossa fidelidade a Deus, em completa integridade. Eu não tenho dúvidas que nós teremos grandes surpresas nos céus, eu não tenho dúvidas de que os grandes e notáveis e os pregadores e influencers serão desconhecidos na eternidade. Eu não tenho dúvidas que nós chegaremos lá e veremos os verdadeiros grandes que jamais foram conhecidos e jamais
Ouvimos falar, porque eles não estavam se importando com a fama e com o reconhecimento, estavam se importando com a fidelidade ao chamado. Eu tenho certeza que grandes são aqueles que Deus nos dá a oportunidade hoje de servir, nos confins do Brasil, nos confins da terra, na Amazônia, entre os ribeirinhos, entre os wapixanas, entre os sertanejos, entre os muçulmanos, pessoas que são desconhecidas para o grande público, mas são preciosas para Deus. Quem você quer ser? Qual o tipo de relevância que você está buscando, que nós estamos buscando? Qual é o tipo de vida que estamos vivendo? A vida confortável, sem desgastes, ou a vida que opta pela fidelidade às Escrituras, a integridade nos valores? Qual é a convicção que te move? Qual é a sua vocação dada por Deus? Você está vivendo de acordo com as suas convicções? A sua vida é marcada pela percepção da ação de Deus a cada dia, a cada segundo, a cada passo. Você vive essa verdadeira aventura, que é o chamado em integridade. Meus irmãos, mais do que resultados, a gente precisa de convicções de que fomos chamados por Deus e que estamos vivendo os seus planos. Que isso possa nos inspirar, nos confortar e nos levar aí adiante, amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo a orar comigo. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor para que o Espírito Santo renove em nossos corações essas expectativas daquilo que realmente vale a pena. Nós não ignoramos os problemas do mundo, nós não ignoramos as guerras atuais, as mazelas sociais do nosso país, mas nós entendemos que o chamado de Deus para nós não é consertarmos o mundo inteiro, mas é vivermos direitos no mundo que está quebrado. É sermos a resposta de como vivermos íntegros, sem quebrar no mundo relativo, sem quebrar num mundo que está em pedaços, em frangalhos. E você só vai conseguir isso se a tua firmeza, a tua fé, a tua convicção for maior do que qualquer expectativa humana ou pessoal. Eu quero convidá-lo a orar comigo nesta manhã, se colocando diante de Deus e também se perguntando diante do Senhor, pelo que eu tenho vivido. Senhor, estou vivendo, Pai, a minha vida para algo eterno, para o Teu propósito, para a Tua glória, para algo inspirador. Eu estou sendo fiel aos meus valores, Pai. Estamos aqui em oração diante de Ti, porque esse questionamento precisa perturbar a nossa alma, Senhor. Pai amado, quais são as evidências da nossa integridade? Senhor Deus, mostra para nós e dá-nos a convicção de que estamos trilhando os Teus caminhos com fidelidade às Escrituras, e livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, de qualquer necessidade, de sermos movidos pelos resultados, de sermos dependentes desses resultados. Nós oramos, Pai amado, para que o Senhor nos faça pessoas de valor, pessoas íntegras e fiéis à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu chamado, acima de qualquer conforto, ou acima, Pai, de qualquer bem-estar. Nós oramos em nome de Jesus para que o conforto, o bem-estar sejam efeitos colaterais de uma vida íntegra e submissa totalmente a Ti, Senhor. Pai, que a nossa realização não esteja em nós, mas sim em viver para a Tua glória. Leva-nos agora, pela ação do Teu Espírito Santo, a sermos constrangidos e movidos e questionados pela ação do Teu Espírito, acerca do que o Senhor deseja de nós, da nossa postura, dos nossos próximos dias, dos nossos relacionamentos. Que Teu Espírito nos leve a usar os nossos relacionamentos para conduzir vidas para Ti, Jesus. Que Teu Espírito Santo nos leve a glorificarmos o Teu nome com os nossos dons, habilidades, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Que Teu Espírito Santo nos leve a testemunharmos e fazermos a diferença nessa terra, sabendo que a nossa recompensa está guardada com o Senhor, para a Tua glória. Ajuda-nos e nos mostra o que precisa ser diferente, em nome precioso de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, é o que nós oramos. Continue a agir em cada coração, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.